Será que a água que bebemos, cozinhamos ou regamos nossas plantas está própria para consumo? Este é um questionamento que pouco fazemos no nosso dia a dia, mas é muito importante. Então vamos lá. Dentre muitos aspectos e padrões para consumo de água, um dos padrões que deve ser seguido é a quantidade de cloreto em água. O cloreto é um íon com carga negativa -1, formado por um átomo de cloro. Quando falamos da presença de cloreto em água potável, é possível detectar sabor quando esse se encontra em excesso na água. Quando esse ânion entra em equilíbrio com o cátion, um elemento químico é formado. O cloreto de sódio é um bom exemplo que podemos citar. Mas o que o excesso de cloreto em água nos indica? Atualmente, a legislação brasileira determina que o máximo de cloreto em água tratada deve ser 250 mg por litro. Mas será que nós devemos nos preocupar com os níveis elevados de cloreto em água? Afinal, o que isso quer dizer? Bom, aí devemos redobrar nossa atenção. Níveis elevados de cloreto em água podem indicar alguma anormalidade, como a contaminação da água devido a processos industriais, a presença de sais que compõem materiais pesados ou até mesmo o contato com esgoto, uma vez que dejetos humanos ou até de animais possuem altas taxas de cloreto. O primeiro experimento é comparar dados experimentais de diferentes amostras, uma de cada lugar. Para realizar a determinação do cloreto em água, usamos o método de Moore. Mas o que é o método de Moore? O método de Moore consiste no processo de detecção do ponto de final numa volumetria de precipitação. Este método baseia-se na formação de um segundo precipitado, mas para facilitar, na segunda amostra de água que será analisada é adicionada uma solução indicadora. Esta é a solução de cromato de potássio na concentração de 5%. Após essa mistura, é realizada a titulação da amostra adicionando nitrato de prata a 1%. Gota a gota, é adicionado nitrato de prata até a solução ficar avermelhada. O que ocorre dentro do Erlenmeyer é o seguinte: quando o nitrato de prata é misturado com a solução de água mais cromato de potássio, ele é dissociado, formando cátions de prata. Esses cátions, para se estabilizar, reagem com íons de cloro presentes na água. Essa reação forma um precipitado branco e solúvel, cloreto de prata. Quando todos os ânions de cloreto forem consumidos, o excedente de cátions de prata começa a reagir com o cromato da solução indicadora. A formação de um novo precipitado avermelhado, o cromato de prata, indica que todo o cloreto já reagiu. A realização do experimento passa por alguns procedimentos. Primeiro passo: os dados do pH das amostras devem ser coletados. O pH deve compreender uma faixa entre 7 e 10. Caso não compreenda, manobras usando hidróxido de sódio ou ácido sulfúrico podem ser usadas. Segundo passo: se as soluções estiverem nas concentrações corretas, 1 ml de cromato de potássio deve ser misturado a 100 ml da amostra de água. Terceiro passo: a solução de nitrato de prata é adicionada na bureta, na marcação exata do volume máximo. Quarto e último passo: a amostra em agitação constante é titulada. Gota a gota, o nitrato de prata é misturado à amostra. Quando a coloração da amostra avermelha, a titulação deve ser interrompida e o volume do nitrato de prata anotado. Agora, abordaremos os resultados da análise. Cada amostra foi analisada 3 vezes para aumentar a precisão do experimento. Com os valores dos volumes da bureta em mãos, vamos aos cálculos. Para calcular os volumes de cloreto, usaremos esta equação. O produto entre a concentração de nitrato de prata, seu volume consumido e o equivalente grama do cloreto será dividido pelo volume da amostra, e o resultado dá a quantidade de cloreto em miligrama por litro. Esta tabela apresenta os valores obtidos após os cálculos, mas para deixar mais intuitivo, podemos também comparar os resultados de forma gráfica. Podemos observar que entre todas as localidades analisadas, São Bernardo do Campo possui a maior concentração de cloreto em água. Por fim, todos os valores passaram nos testes. Todos os valores analisados correspondem aos valores aceitáveis segundo a legislação brasileira.